Olá, meus amigos! Hoje é um dia especial aqui para nós, Nikkeis, né? Porque estou em Curitiba e aqui no Palácio do Iguaçu e teremos a assinatura do decreto, né, que oficializa as comemorações do Imin 110. Imin 110 seria a imigração japonesa aqui no Brasil, que completa 110 anos. Então, aí os nossos avós, os nossos antepassados, né, os nossos pais que vieram do Japão desbravar aqui essa terra nova, né, que para eles era uma terra desconhecida, que é o Brasil. E nós completamos agora 110 anos da imigração. Nós devemos muito aos nossos antepassados que vieram aqui para o Brasil, e nós estamos aqui, né? Nós estudamos, batalhamos, estamos trabalhando aqui para construir um Brasil melhor. Queria falar para vocês, né, sobre a minha pessoa. Meu nome é Amélia Oricaça, meus pais, o meu pai, na verdade, que imigrou aqui para o Brasil, ele ainda era bem jovem, né? E minha mãe, ela nasceu aqui no Brasil, então ela é Nisei. O meu pai, nascido no Japão, ele é considerado Issei. Quem nasce aqui no Brasil, filhos de Issei, são os Niseis. E eu nasci aqui no Brasil, né? Filho de pai, Issei, e filha de mãe, Nisei. Então eu sou considerado, na verdade, Nisei, Nisei e meio. Eu cresci ouvindo o meu pai sempre fazer os melhores elogios ao povo japonês, pela sua disciplina, pela sua cultura, pelas suas tradições, pela sua educação e o culto a princípios e valores que nos são muito caros. E nesse evento nós tivemos aí também o lançamento do selo comemorativo aos 110 anos da imigração japonesa. E tá aqui o selo, olha que coisa linda, lançamento do selo pelos Correios. Bom, como eu estou tendo essa oportunidade de falar para vocês, eu gostaria de, em pouquíssimas palavras, explicar para vocês, né, o que é esses 110 anos da imigração, por que nós comemoramos aí sempre a passagem dos 100 anos, né, e agora a passagem dos 110 anos da imigração japonesa. Bom, em 1920, mais ou menos, o Japão passava por sérias dificuldades, né, muita recessão no país. O povo não tinha emprego, passavam muita fome, principalmente naquelas regiões frias do Japão. E bem nessa época, o Brasil passava também pela abolição da escravatura. Então, a mão de obra aqui no Brasil era muito escassa, principalmente ali nas lavouras de café e de cana-de-açúcar. Então, os japoneses, eles tinham esse sonho, né, de sair para um país estrangeiro e fazer a vida, de conseguir dinheiro e voltar para o país para sustentar a sua família. As propagandas, né, para emigrar para o Brasil diziam o seguinte: no Brasil existe uma árvore que dá ouro, né, que era realmente o pé de café, que tinha assim, um valor muito alto no mercado mundial, né, e o Brasil era um dos maiores exportadores de café. E o que faltava era mão de obra aí nas lavouras de café. Então, muitos japoneses, né, com essa, vamos dizer, uma ilusão, mas eles queriam vir para o Brasil, principalmente para poder sustentar a sua família. E em 1908, o primeiro navio com a leva de imigrantes, 791 imigrantes japoneses, aportaram no porto de Santos, né? E foram para todas as regiões aí de lavouras do café, principalmente para o estado de São Paulo. Só que nas lavouras de café a vida não era muito fácil, né? O trabalho era muito difícil, a vida era difícil, né? E também o clima, a cultura, a alimentação, para eles eram totalmente diferentes, eles sofreram demais, né? E mesmo assim, o Japão, com dificuldades, né, de recessão, mesmo em 1940, eles continuaram vindo japoneses, imigrantes aqui no Brasil. E logo depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? E Brasil e Japão eram inimigos na época, né?
Então, muitos japoneses que estavam aqui no Brasil sofreram demais, muita discriminação, eles foram presos, né, eles não podiam estudar nem nada de língua japonesa, livros, eles não podiam ler nada. Então, sofreram bastante mesmo, né, principalmente os nossos avós, né, que estavam aqui no Brasil. Tá? E nessa época, né, muitos japoneses que já tinham propriedades aqui no Brasil, eles perderam todas essas propriedades, eles foram expulsos, né? Então, muito sofrimento que eles tiveram, tá? E em 1951, essas relações diplomáticas que estavam rompidas, elas foram restabelecidas, né? E a última leva de imigrantes que veio aqui para o Brasil foi em 1972, aí depois encerrou-se as imigrações japonesas, né? Bom, todos os japoneses, imigrantes que vieram para cá, eles tinham um sonho, né, de vir e voltar para o Japão, né? Só que depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, essas dificuldades todas, a maioria dos japoneses, eles repensaram, né, e resolveram ficar as suas raízes aqui no Brasil. Eles não pensaram mais em voltar. Então, colocaram seus filhos na escola, né? Um dos maiores legados aí que os nossos avós, os imigrantes deixaram para nós, realmente foi o valor do estudo, né? Do esforço, né? E de outros atributos aí que muitas pessoas atribuem para a gente. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos 1,5 milhão de descendentes japoneses, né? Então, esses descendentes, eles já são assim de terceira, quarta, quinta, até sexta geração. Em 1980 acontece o movimento Dekasegi, né? O movimento Dekasegi são os descendentes japoneses, que somos nós, que estamos voltando para o Japão para conseguir uma vida melhor, né? De trabalhar no Japão e voltar com algum dinheirinho no bolso, porque e principalmente nessa época que o Brasil passava por uma recessão, então muitos brasileiros Nikkeis, eles foram para o Japão trabalhar. E atualmente 300 mil descendentes de japoneses brasileiros, eles moram no Japão, né? Então houve aí a imigração, né? E depois o movimento Dekasegi. Bom, espero de coração que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tenham entendido um pouquinho aí da nossa imigração japonesa que completa 110 anos aqui no Brasil. Tchau, tchau!